Questão 69, o que ela vai dizer pra gente? Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação da península apela para o argumento de que colegas na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia, na verdade, na justiça e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob qualquer circunstância, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante o século XX. Bom, aqui é uma questão de atualidades, né? Acaba sendo difícil porque quem não tem conteúdo de atualidades não consegue acertar muito bem esse conteúdo. O que acontece aqui é que a Rússia, tá, lá em 2014, ela anexou a Crimeia, a região da Crimeia. A região da Crimeia, ela fazia parte da União Soviética, tá? Fazia parte ali da Rússia, beleza? E aí a gente tem aqui, então, justamente uma região onde a gente tem aqui a Ucrânia, tá? E a gente tem a Rússia. O que acontece é que essa região da Crimeia, ela é uma região estratégica, por 2 pontos, tá? Primeiro que ela dá acesso ao Mar Negro, beleza? Então ela é uma rota importante aqui ao oceano para a Rússia, tá? Uma rota que dá acesso ali ao Mar Negro. Segundo ponto, que é a Crimeia, ela estava querendo se associar ali à OTAN, certo? E a Rússia não permitiria que dentro do seu território, uma região tão próxima aqui como a Crimeia, se associasse à OTAN, né? Porque seria como se fosse uma inimiga no seu quintal. A Rússia, então, entra como justificativa que a unificação da Crimeia em 2014 ocorre por vários motivos. Motivos intrínsecos geopolíticos envolve, claro, uma questão de proteção territorial e hegemonia, e também ali você conseguir permanecer com a sua rota ao Mar Negro, certo? Mas um contexto muito mais trazido dentro de um primeiro motivo é um motivo cultural. A Rússia diz que a Crimeia sempre pertenceu à Rússia. Ela vai dizer que a Crimeia é russófona, tá? Russófona, certo? O que é russófona? Bom, a Crimeia fala russo, a cultura é russa, a família das pessoas da Crimeia, muitas delas estão com uma relação russa. Então, dentro do contexto, a Crimeia pertence à Rússia. É como se fosse mais uma cidade, um estado da Rússia, entende? Então, desse conceito, você tem que unificar tudo numa mesma nação. Isso a gente vai chamar dentro do contexto de irredentismo, tá? Irredentismo. O irredentismo justifica a unificação de territórios a partir de uma mesma cultura e uma mesma língua. Ou seja, quando povos falam uma mesma cultura, uma mesma língua e são parecidos entre si, ocorre um processo de irredentismo. Eles podem estar submetidos a uma mesma nação. Isso justifica você unificar eles em uma mesma nação. Por exemplo, a unificação de todos os estados aqui do Brasil, né, tudo mais, as províncias e tudo mais, é uma situação de irredentismo. Todos estão meio que na mesma nação, na mesma cultura, falam a mesma língua, digamos assim, o português, então se unificam em uma mesma nação só. E essa é uma justificativa usada, ou seja, a Rússia utilizou como justificativa que as populações com o mesmo idioma devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Isso aqui é o processo de irredentismo, tá certo? Agora, as outras justificativas, né, elas não estão dentro do contexto, uma questão de sistema atualidade, mas que, cara, muito forte para cair, porque guerra de Rússia e Ucrânia até hoje, né, tá acontecendo. O imperialismo soviético havia se acomodado às pretensões das potências divinas? Não. O imperialismo soviético nunca se acomodou. Por mais que a União Soviética acaba após a Guerra Fria ali, tá? Eles ainda mantêm essa questão de unificação. E elas não se acomodam às potências vizinhas. Elas não aceitam, né? E no seu território, ali a OTAN, ela entra... Inclusive, a guerra da Rússia com a Ucrânia ali entra nisso, né? Com a Ucrânia querendo fazer parte da OTAN. E a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, e a Rússia não aceita, cara, entendeu? A guerra não, a Ucrânia não vai fazer fronteira, não vai fazer parte da OTAN, entendeu? A União do Tratado do Atlântico Norte, entende que tem como vários participantes, ali, França e tudo mais, né? E aí entraria do lado dos Estados Unidos, beleza? Letra C. Organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais. Essa não é a justificativa, tá certo? Isso aqui é óbvio, né? Aqui tá dizendo que a ONU não é capaz de solucionar. É óbvio que a ONU não é capaz de solucionar conflitos, mas essa não é uma justificativa para você anexar um território, tá? Aqui tá perguntando justamente, de forma específica, questão extremamente específica, qual foi a justificativa da Rússia para anexar a Crimeia e começar uma guerra, tá? Qual é a justificativa? Letra D. A integração regional supõe a livre circulação de pessoas e mercadorias? Não. Não existe uma livre circulação, tá? Ali. Essa não é a justificativa de livre circulação. A livre circulação é uma justificativa ali, justamente da OTAN e da União Europeia. A União Europeia pressupõe que a integração regional, vários países juntos, a gente pode ter uma livre circulação de mercadorias e pessoas. Isso acontece na União Europeia, tá? Não na questão da Rússia e a Crimeia. A justificativa da Rússia e a Crimeia é uma união entre povos. Uma união ali, por exemplo, que eles falam iguais. Mas isso não traz uma livre circulação e tudo mais, né? Isso não permitiria que eles pudessem, por exemplo, passar para uma próxima fronteira e para o outro ali,
tá? Essa aqui é uma justificativa do porquê existe, por exemplo, a União Europeia, e não porque foi iniciada uma guerra, tá? Letra E. A expulsão de forças navais ocidentais garantiria a soberania nacional. Também não envolve expulsão de forças navais, né? Tem uma questão do território, tem uma questão do Mar Negro, mas não que existisse forças navais ali no Mar Negro, no primeiro conceito, tá? É uma questão de você ter uma rota pro mar, tá? Mas não necessariamente tem forças navais ali e precisavam ser expulsas, né? A Crimeia estava quietinha no canto dela, digamos assim, né? A Rússia foi lá e simplesmente, começou ali uma grande guerra. Cara, começou por um contexto econômico, político, né? De a Crimeia querer meio que acabar entrando para a Organização do Atlântico Norte, e aí a Rússia não permitiria dentro do seu território próximo, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.